Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos estudando esta semana como adorar a Deus, o Deus Criador. E durante toda esta semana estamos entendendo um pouquinho de cada vez alguns aspectos do poder de Jesus, a sua participação na criação e a sua participação fundamental em nossa redenção. É sobre isso que vamos continuar estudando no dia de hoje. Eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar sempre o curtir e comentar nos vídeos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, também faça isso. Se inscreva, você não paga nada e habilite as notificações, porque aqui tem vídeos todos os dias. E eu quero aproveitar agora e mandar um abraço todo especial para você que manda mensagens aqui através do nosso WhatsApp, do Telegram e também na descrição do vídeo. Quero mandar um abraço para Cecília Oliveira, Oséias da Silva, Isabel Braga, a Janete Lúcia, o Fábio Abreu, a Adriana Santana, a Evelyn, a Nath Falcão, o Silvestre Teixeira, Carlos Marques, Mariana Juste e Ana Paula Nascimento. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E se você que está chegando aqui agora também quiser mandar a sua mensagem, aproveita aí, anota o nosso WhatsApp ou deixa aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou rodar a vinheta. Na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Até aqui em nosso estudo esta semana, vimos que a Bíblia apresenta Jesus como o Criador do universo. E desde o livro do Gênesis, a narrativa vem descrevendo a criação do mundo por meio da palavra de Deus. Isso significa que, na ausência do nada, pelo poder da palavra de Deus, tudo passa a existir. A palavra hebraica transliterada para o português para no princípio é Berit-Shoná, que traz a ideia de no princípio do nada. Essa ideia é também apresentada no livro de João, que começa com a seguinte afirmação: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo, aqui na sentença do livro de João, é uma referência a Jesus, que é apresentado como uma pessoa distinta de Deus o Pai, mas que também é Deus. E essa ideia de que Jesus é o Criador também é enfatizada em outras passagens bíblicas, como vimos no vídeo de ontem, quando Paulo escreveu aos Colossenses. Ali, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Essa passagem afirma que Jesus não apenas criou o mundo, mas também é o mantenedor de tudo o que ele criou. Além disso, a Bíblia também apresenta Jesus como um dos agentes da criação. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, está escrito: mas agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nesta passagem, Paulo está afirmando que Deus criou o mundo por meio de Jesus, que neste versículo é apresentado como o seu Filho. Logo, se Jesus é o Criador, ele também é o Senhor do universo, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Isso significa que ele não apenas cria o mundo, mas também governa sobre ele. Logo, se Jesus é o Criador, então ele também é o Senhor do universo, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E isso significa que ele não apenas criou o mundo, mas também governa sobre ele. E como Paulo afirmou lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Além disso, Jesus é o Criador e também o único caminho para a salvação. É este ponto do ministério de Jesus que vamos estudar hoje e como ter a certeza de que Jesus é a única forma pela qual os seres humanos podem ser reconciliados com Deus e experimentar a vida eterna. E aqui eu vou logo questionando: por que devemos então ter certeza que Jesus é o único caminho para termos a salvação? Bom, a primeira coisa a fazer
é crer nas palavras do próprio Jesus. Foi ele quem afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Só isso já bastaria. Mas como já estudamos, a Bíblia e a natureza testificam do poder de Jesus como Deus Criador e Salvador do homem. E é através da Bíblia que aprendemos sobre a sua soberania e autoridade sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo em que Jesus é o Criador de tudo, o universo presenciou a sua morte humilhante na cruz. E embora a ideia de Jesus como Criador nos leve a idealizar um Deus grande e majestoso, a sua morte na cruz representa uma completa humilhação e nos faz questionar por que é que ele decidiu passar por este flagelo. E de acordo com os evangelhos sinóticos, Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado por autoridades romanas e também judaicas. Ele foi torturado, foi espancado e depois levado para ser crucificado, um método de execução humilhante e doloroso. E sua morte foi vista como um fim desprezível para a sua vida e o seu ministério. E de acordo com as profecias, a morte de Jesus na cruz foi necessária para que os pecados da humanidade fossem expiados e para que a salvação pudesse assim ser alcançada. E a sua humilhação, a humilhação que Jesus passou ali na cruz, demonstra o tamanho imensurável do seu amor pelo ser humano. Jesus morreu para que as pessoas pudessem ser perdoadas de seus pecados e terem assim a sua relação restaurada com Deus. Jesus morreu também porque as lideranças eclesiásticas da época não enxergaram que quem estava à sua frente era o Filho de Deus encarnado. Para essas lideranças, a morte de Jesus foi usada para calar as vozes contrárias aos seus ensinamentos equivocados sobre o amor e a graça de Deus. Embora ele tenha sido condenado por seus ensinamentos e falsas acusações políticas, Jesus não retrucou, permanecendo assim fiel à sua missão, que era representar o Pai diante dos homens com a mensagem de amor, justiça e misericórdia. Em vez de ceder às pressões do poder das autoridades eclesiásticas, Jesus escolheu enfrentar a sua morte com dignidade e coragem. Paulo afirma que Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. E se nós somos cristãos, também devemos praticar a humildade, a obediência e a disposição de sacrificar a nossa própria vida pela mensagem do Evangelho eterno e também pelos outros. A morte de Jesus na cruz deve ser um modelo ético para a nossa vida. E é claro que aqui eu não estou sugerindo que você peça para alguém o crucificar em uma cruz. O que eu desejo é que você identifique as razões que motivaram Jesus a permanecer na cruz e levar uma vida com base nestes princípios. Entre estes princípios estão o amor, a compaixão, obediência, senso de missão e justiça. E quando paramos para refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz e nos deparamos que quem estava pendurado ali no madeiro era o Filho de Deus, o Criador do universo e Salvador da humanidade, nós somos chamados a responder com gratidão e adoração, pois o Deus Todo-Poderoso se tornou homem e se humilhou para salvar a humanidade do pecado e da morte. Mas agora eu preciso que você venha seguindo o fio do seguinte raciocínio. Jesus é o Criador do universo, o que significa que ele é a fonte de toda a vida e por sua palavra tudo teve origem. Até aqui tudo está fácil. Mas como você ou eu podemos explicar a alguém que nunca ouviu falar sobre Jesus que o Deus da vida precisou morrer para que você e eu pudéssemos viver? Qualquer descrente, ao ouvir uma história como essa, iria ficar sem entender por algum tempo este paradoxo. Isso porque os deuses sobre quem ele tem ouvido falar são deuses que esperam ser agradados por seus seguidores, senão eles serão punidos. E é por este motivo que a história sobre o sacrifício de Jesus pela humanidade precisa ser ensinada sob o prisma do amor incondicional que ele tem por nós. De outra forma, haverá muita resistência, pois o ser humano não quer seguir um Deus que morre. E eu creio que uma vez salvos e vivendo ao lado de Deus por toda a eternidade, eu e você seremos levados a cada novo dia perguntar para ele o porquê de tão grande amor por nós. E dia após dia seremos apresentados a uma nuance nova do seu amor. E sempre será uma grata e feliz surpresa compreender um pouquinho do seu imenso amor. Mas enquanto este dia glorioso não chega, devemos demonstrar que somos gratos por seu sacrifício de amor, mesmo ele sendo o arquiteto do mundo.
Quando estivermos vivendo a plenitude do seu amor em nossa vida de forma espontânea, estaremos refletindo o amor de Deus ao mundo e seremos, por exemplo, o Cristo para muitas pessoas que ainda estão em trevas. Esse viver na graça do amor de Jesus Cristo despertará em nós o desejo de o adorar. E a adoração é uma resposta natural à grandeza e ao poder dele em nossa vida. E saiba que a nossa adoração será expressa de maneiras diferentes, pois somos diferentes. Uns vão adorar a Deus por meio da adoração, outros por meio do louvor, do cuidado dos pobres, de pregar para os encarcerados ou qualquer outro ministério que leve alento a quem precisa e luz para quem ainda está nas trevas do pecado. Hoje, mais do que nunca, é urgente a necessidade do mundo perceber em nós que vivemos a nossa vida em constante gratidão a Jesus Cristo, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem dele e que por isso temos o desejo de servi-lo e obedecê-lo em todas as áreas da nossa vida. E se a vida e morte de Jesus é o exemplo no qual espelhamos a nossa vida, devemos estar dispostos a sacrificar esta nossa vida, sacrificar os nossos desejos e a nossa vontade em obediência a Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, para seguir pregando a mensagem do Evangelho das Boas Novas ao mundo. Mas entenda, a gratidão e a adoração a Jesus Cristo não deve ser vista como uma obrigação ou um dever, mas sim como uma resposta natural do amor e da graça de Deus. E quando compreendemos quem Jesus Cristo é e o que ele fez por nós, a única resposta natural é a nossa gratidão e adoração ao Deus que tudo criou e que se entregou para morrer na cruz por mim e por você, porque nos amou. Guarde esta afirmação com você. Jesus Cristo é o Criador, é o Salvador e o Deus Todo-Poderoso e aguarda de mim e de você uma resposta verdadeira de gratidão e adoração. Pense nisso, leia sua Bíblia, seja grato e adore a Deus e que Ele nos abençoe. Este conteúdo também está na Web Rádio Ecoar. Agora você aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.